Imagine viver uma vida onde nada consegue abalar sua paz interior. Onde os problemas do dia a dia, as críticas dos outros e as circunstâncias adversas simplesmente passam por você como uma brisa leve. Parece impossível, não é? Mas para os estoicos, especialmente para Epicteto, isso é mais do que possível, é essencial. Hoje, vamos explorar os 7 princípios estoicos que Epicteto ensinava, para que você possa aplicar em sua vida e desenvolver uma mente inabalável. Fique comigo até o final, pois o último princípio é o que amarra todos os outros, e é o mais poderoso de todos. Um foque no que você pode controlar. Imagine um mar agitado, com ondas altas e tempestades. Agora, imagine um barco que consegue navegar por essas águas turbulentas sem se abalar. Esse barco é como sua mente quando você aplica o primeiro princípio estoico, focar no que você pode controlar. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia que a chave para a paz interior está em diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. Pense em todas as coisas que você se preocupa diariamente. O que as pessoas pensam de você, o comportamento dos outros, o resultado de uma entrevista de emprego, o trânsito, o clima. Percebe quantas dessas preocupações são, na verdade, fora do seu controle? Epicteto nos convida a um exercício de reflexão. Todas as vezes que se sentir ansioso, estressado ou frustrado, pergunte a si mesmo: eu tenho controle sobre isso? Ao focar no que realmente está sob nosso controle, nossos pensamentos, nossas ações, nossas reações, começamos a construir uma espécie de fortaleza mental. Não podemos controlar como os outros agem, mas podemos controlar como reagimos. Não podemos controlar as adversidades que surgem, mas podemos controlar como as enfrentamos. Esse é o poder do primeiro princípio estoico. Para exemplificar isso, pense em um dia em que você estava preso no trânsito, atrasado para um compromisso importante. O que estava fora do seu controle? O trânsito em si, a atitude dos outros motoristas, o tempo passando. Mas o que estava dentro do seu controle? A sua paciência, a sua capacidade de respirar fundo, a escolha de como gastar aquele tempo. Talvez ouvindo um podcast interessante ou refletindo sobre algo importante. Quando você foca no que pode controlar, não apenas economiza energia mental, mas também evita a frustração e o desespero. Imagine ter uma reserva infinita de calma e clareza mental, porque você escolhe onde direcionar sua atenção e energia. Essa é a essência do primeiro princípio de Epicteto. Você não é uma folha ao vento, levada para qualquer direção que a vida escolher. Você é o timoneiro, firme ao leme, escolhendo seu caminho com serenidade e sabedoria. Ao internalizar esse princípio, você começa a perceber que muitas das coisas que antes causavam estresse e ansiedade são, na verdade, insignificantes. Você se liberta do peso de tentar controlar o incontrolável. E é essa liberdade que traz paz de espírito, uma paz que é inabalável, mesmo em meio às maiores tempestades da vida. 2. Aceite a realidade como ela é. Imagine por um momento que você está segurando um pedaço de corda. Quanto mais você puxa e resiste, mais a corda corta suas mãos e te causa dor. Agora, imagine soltar a corda. A dor desaparece, e você sente um alívio imediato. Aceitar a realidade como ela é funciona da mesma maneira. Quando resistimos ao que está acontecendo, quando nos revoltamos contra as circunstâncias ou desejamos que as coisas fossem diferentes, estamos puxando essa corda imaginária, causando sofrimento desnecessário. Epicteto nos ensina que a verdadeira força não está em lutar contra a realidade, mas em aceitá-la. Isso não significa que devemos ser passivos ou resignados, mas sim que devemos ver as coisas claramente, sem distorções, e agir de acordo com a realidade que temos diante de nós. A aceitação, no estoicismo, é a base para a resiliência. É o que nos permite ver a vida pelo que ela é, e não pelo que gostaríamos que fosse. Pense em uma situação comum. Você planeja um dia perfeito, talvez um passeio ou um encontro com amigos, mas de repente começa a chover torrencialmente. A maioria das pessoas se sente frustrada ou decepcionada, lamentando o que poderia ter sido. Mas o estoico olha para a chuva e pensa: este é o clima de hoje. Em vez de lutar contra a realidade ou reclamar do que não pode ser mudado, ele ajusta seus planos, busca alternativas e segue em frente, sem carregar o peso da frustração. A aceitação estoica é sobre entender que a vida é imprevisível e que tentar forçá-la a seguir nossos planos é uma batalha perdida. Ao aceitar a realidade, liberamos uma quantidade imensa de energia mental que, de outra forma, seria desperdiçada em resistência inútil.
Essa energia pode ser redirecionada para adaptação, resolução de problemas e busca de novas oportunidades. Um grande exemplo disso é encontrado nas palavras do próprio Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar um filósofo respeitado. Em vez de se lamentar ou alimentar ódio pelo seu destino inicial, ele aceitou sua situação e focou em desenvolver sua mente e caráter. Essa aceitação o libertou, não no sentido físico, mas em um nível muito mais profundo e poderoso. Ele se libertou das amarras mentais do ressentimento e da vitimização. Aceitar a realidade como ela nos permite responder à vida de uma maneira mais sábia e eficaz. Não somos mais escravos de nossas expectativas ou desejos frustrados. Em vez disso, nos tornamos navegadores habilidosos, capazes de ajustar nossas velas de acordo com os ventos da vida. Não importa a direção que o vento sopra, sabemos que podemos chegar ao nosso destino, porque não estamos mais gastando nossa energia lutando contra ele. Ao praticar a aceitação estoica, encontramos uma paz interior que não depende de circunstâncias externas. Não é a situação que nos define, mas sim a nossa resposta a ela. E essa resposta é moldada pela nossa capacidade de aceitar o que é, ver claramente e agir de forma eficaz. Aceitar a realidade não é um sinal de fraqueza, mas uma manifestação de verdadeira sabedoria e força interior. 3. Entenda que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Imagine sentir uma dor física ou emocional, como uma perda ou um fracasso, e perceber que essa dor é inevitável. No entanto, existe uma diferença crucial entre a dor e o sofrimento. Epicteto, o filósofo estoico, nos ensina que, embora a dor seja uma parte natural e inevitável da vida, o sofrimento é algo que criamos em nossa mente. E é aqui que reside o poder do terceiro princípio, entender que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Vamos pensar em uma situação comum. Imagine que você perde o emprego. A dor inicial da perda é natural, talvez sinta medo, incerteza, até um pouco de tristeza. Essas são reações normais diante de uma mudança significativa. No entanto, o sofrimento surge quando começamos a nos prender a pensamentos negativos, como nunca mais encontrarei outro emprego, não sou bom o suficiente, ou porque isso sempre acontece comigo. É nesse ponto que a dor se transforma em sofrimento. Epicteto nos convida a ver a dor como uma professora, algo que podemos enfrentar e aprender a partir dela. O sofrimento, por outro lado, é uma escolha mental que fazemos ao resistir à dor ou ao nos entregar a padrões de pensamento negativos e derrotistas. Quando resistimos à dor ou a interpretamos de maneira negativa, criamos uma camada adicional de sofrimento que nos mantém presos em um ciclo de miséria. Para os estoicos, o sofrimento é amplificado pela nossa percepção. Eles acreditam que não são os eventos em si que nos afetam, mas a maneira como interpretamos e reagimos a eles. Quando uma situação dolorosa ocorre, temos o poder de escolher como reagir. Podemos escolher ver a situação como uma oportunidade de crescimento, um desafio a ser superado, ou uma chance de praticar a resiliência. Tomemos como exemplo alguém que passa por uma separação amorosa. A dor da perda é real e profunda, mas o sofrimento se intensifica quando a pessoa se prende a pensamentos do tipo "eu nunca vou encontrar outra pessoa", "minha vida acabou", ou "não sou digno de amor". Esses pensamentos criam uma narrativa negativa que perpetua o sofrimento. Agora, imagine se essa pessoa aplicasse o ensinamento de Epicteto, aceitando a dor da separação, mas escolhendo não alimentar pensamentos autodestrutivos. Ao invés disso, ela decide ver essa experiência como uma oportunidade para autoconhecimento e crescimento pessoal. Uma prática poderosa que Epicteto sugeria é a de observar os pensamentos que surgem em nossa mente diante da dor. Ao identificar pensamentos negativos ou autossabotadores, podemos questioná-los e substituí-los por perspectivas mais construtivas. Isso não significa negar a dor ou fingir que está tudo bem, mas sim escolher conscientemente não se entregar ao sofrimento. Quando entendemos que o sofrimento é opcional, assumimos controle sobre nossa resposta emocional à dor. Tornamo-nos menos reativos e mais conscientes de nossos pensamentos e emoções. Essa consciência nos permite viver de forma mais plena, sem ser escravizados pelos altos e baixos inevitáveis da vida. No final das contas, o objetivo do estoicismo neo é eliminar a dor da vida, mas nos ensinar a enfrentá-la de uma maneira que nos fortaleça, em vez de nos enfraquecer. Ao aplicar esse princípio, desenvolvemos uma mentalidade resiliente que nos permite navegar pelas adversidades com graça e dignidade. A dor pode ser uma visitante indesejada,
mas o sofrimento é um convidado que podemos escolher não receber. 4. Pratique a virtude acima de tudo. Imagine um farol em meio a uma tempestade, sua luz constante guiando os navegantes em segurança, independentemente do quão feroz seja o mar. Para os estoicos, a virtude é como esse farol. Não importa quão caótica seja a situação ao nosso redor, a virtude é o que nos mantém no caminho certo. E é isso que Epicteto quis dizer quando ensinou que devemos praticar a virtude acima de tudo. Mas o que significa praticar a virtude? No estoicismo, virtude se refere a viver de acordo com os princípios de sabedoria, coragem, justiça e temperança. Essas não são apenas palavras ou conceitos filosóficos abstratos. Elas são guias práticos para nossas ações e decisões diárias. Quando agimos de acordo com esses princípios, não estamos apenas fazendo o que é moralmente certo, mas também estamos fortalecendo nossa própria paz de espírito e bem-estar. Sabedoria é a habilidade de discernir o que é verdadeiramente importante. Em um mundo cheio de distrações e superficialidades, a sabedoria nos ajuda a ver além das aparências e a focar no que realmente importa. É a prática de questionar nossos impulsos e desejos, perguntando a nós mesmos se eles nos levam a uma vida mais plena ou se apenas nos distraem do nosso verdadeiro propósito. Coragem é a virtude de enfrentar o medo e a adversidade com serenidade. Não significa ausência de medo, mas sim a capacidade de agir corretamente apesar dele. Quando somos corajosos, não nos deixamos paralisar por desafios ou ameaças. Reconhecemos a existência do medo, mas escolhemos não ser dominados por ele. Epicteto dizia que a verdadeira coragem é enfrentar a própria mente e seus pensamentos negativos, em vez de se entregar a eles. Justiça é a virtude de tratar os outros com equidade e respeito, reconhecendo a humanidade em cada pessoa. É sobre fazer o que é certo, não porque alguém está observando ou esperando algo em troca, mas porque é o caminho correto a seguir. A prática da justiça nos conecta com os outros e nos lembra de que fazemos parte de uma comunidade maior, onde nossas ações têm impacto. Temperança é a virtude do autocontrole e da moderação. É a capacidade de regular nossos desejos e impulsos, evitando excessos que podem nos prejudicar ou prejudicar os outros. Ao praticar a temperança, encontramos equilíbrio em nossas vidas, evitando os extremos de indulgência ou privação. Quando colocamos a virtude no centro de nossas vidas, ganhamos uma bússola moral que nos guia em meio a qualquer tempestade. Isso não apenas nos ajuda a tomar decisões mais sábias e alinhadas com nossos valores, mas também nos dá um sentido de propósito e direção. Mesmo quando as coisas não saem como planejado, quando enfrentamos injustiças ou desafios, a prática constante da virtude nos dá uma âncora interna. Ela nos mantém firmes e confiantes, sabendo que, independentemente do resultado, agimos com integridade e retidão. Pense em uma situação onde você foi tratado injustamente, talvez no trabalho ou em um relacionamento pessoal. A reação natural poderia ser a raiva, a vingança ou até mesmo a desistência. No entanto, ao aplicar o princípio da virtude, você escolhe a justiça e a temperança. Isso não significa ser passivo ou aceitar maus tratos, mas sim responder de maneira que esteja em alinhamento com seus valores, sem comprometer sua integridade ou causar danos desnecessários. A virtude não é apenas sobre grandes gestos heróicos, é sobre as pequenas escolhas diárias que fazemos. É decidir ser honesto quando seria mais fácil mentir. É escolher a paciência em vez da frustração. É optar por ouvir com empatia em vez de julgar rapidamente. É nesses momentos cotidianos que a prática da virtude se revela poderosa e transformadora. Ao final do dia, a prática da virtude não apenas melhora nossa vida, mas também serve como um exemplo para os outros. Torna-se uma luz que inspira aqueles ao nosso redor a também viver de forma virtuosa. E, assim como um farol na tempestade, a virtude nos guia, oferecendo clareza e paz, não importa quão turbulentas sejam as águas da vida. 5. Mantenha uma visão ampla. Imagine olhar para o céu noturno e ver milhões de estrelas espalhadas pelo vasto universo. Diante dessa imensidão, nossos problemas do dia a dia parecem pequenos, quase insignificantes. É exatamente essa visão ampla que Epicteto nos encoraja a adotar com o 5º princípio estoico: manter uma visão ampla. Em outras palavras, é sobre lembrar a nós mesmos de que fazemos parte de algo muito maior do que nossas preocupações imediatas, e que nossos problemas são apenas uma pequena parte de uma realidade muito mais vasta. A vida moderna muitas vezes nos faz focar em detalhes insignificantes e perder a perspectiva do todo. Ficamos obcecados com questões como a opinião dos outros, o resultado de uma apresentação ou um comentário negativo nas redes sociais.
E, ao fazer isso, esquecemos de considerar o quadro maior da vida, que é muito mais complexo e significativo. Para os estoicos, manter uma visão ampla significa tomar distância emocional e olhar para nossas experiências a partir de uma perspectiva mais elevada. Considere um exemplo. Imagine que você tenha tido um dia difícil no trabalho. Talvez seu chefe tenha criticado seu desempenho, ou você tenha cometido um erro em um projeto importante. Naquele momento, pode parecer que o mundo está desabando, e a ansiedade ou a frustração podem tomar conta de você. Mas, ao aplicar o princípio de manter uma visão ampla, você se pergunta: qual é o impacto real disso na minha vida como um todo? Quando fazemos isso, percebemos que um único dia ruim não define nossa carreira, nossa capacidade ou nosso valor como pessoa. Epicteto nos aconselha a lembrar que somos uma pequena parte de um grande cosmos. Nossas vidas, por meios significativos que sejam para nós, são apenas piscar do olhos na linha do tempo do universo. Quando entendemos isso, nossos problemas, por maiores que pareçam, começam a perder o peso esmagador que costumavam ter. Essa visão ampla nos ajuda a colocar nossas experiências em perspectiva, lembrando-nos de que a maioria dos nossos desafios é temporária e muitas vezes menos importante do que imaginamos. Manter uma visão ampla também nos ajuda a desenvolver empatia e compreensão pelos outros. Ao reconhecer que todos nós fazemos parte do mesmo universo e compartilhamos experiências humanas similares, nos tornamos mais compassivos. Entendemos que, assim como nós, outras pessoas também estão lidando com seus próprios desafios e lutas internas. Isso nos incentiva a ser mais gentis e a cultivar relacionamentos mais saudáveis e significativos. Além disso, essa visão ampla nos permite focar em coisas que realmente importam. Em vez de desperdiçar energia mental com preocupações triviais, podemos concentrar nossos esforços em questões que têm um impacto duradouro. Podemos dedicar tempo para cultivar nossas relações, trabalhar em projetos que contribuem para o bem comum e investir em nosso crescimento pessoal. Dessa forma, nossa vida ganha um sentido mais profundo e propósito. Imagine como essa prática pode transformar suas reações cotidianas. Da próxima vez que enfrentar uma crítica, em vez de reagir com raiva ou defensiva, você pode lembrar a si mesmo de que essa crítica é apenas um pequeno ponto em sua jornada de vida. Ao adotar essa perspectiva, você se torna mais resiliente, menos reativo e mais centrado. A vida, então, deixa de ser uma série de crises e problemas, e se transforma em uma jornada de aprendizado e crescimento. Em última análise, manter uma visão ampla nos oferece a sabedoria para não sermos dominados pelas pequenas tempestades da vida. Nos dá serenidade para navegar pelas dificuldades com uma mente calma e coração forte. Assim como as estrelas no céu nos lembram da vastidão do universo, uma visão ampla nos lembra de nossa própria força interior e da capacidade de encontrar paz, mesmo em meio ao caos. 6. Pratique a autossuficiência emocional. Imagine que você está em um campo aberto, enfrentando um vento forte. Você pode resistir ao vento, lutar contra ele, ou pode ajustar sua postura e caminhar com ele, usando sua força a seu favor. Este é o 6º princípio estoico que Epicteto nos ensina: usar as adversidades como oportunidades de crescimento. Em vez de ver as dificuldades como inimigos, os estoicos nos convidam a considerá-las como mestres que nos ensinam lições valiosas sobre nós mesmos e sobre a vida. Na filosofia estoica, as adversidades são inevitáveis, mas são também fundamentais para o desenvolvimento do nosso caráter. Epicteto argumenta que, assim como o treinamento rigoroso fortalece um atleta, os desafios da vida fortalecem nossa mente e espírito. Se não enfrentássemos dificuldades, jamais saberíamos do que somos verdadeiramente capazes. É através das provas e tribulações que descobrimos nossa força, resiliência e capacidade de adaptação. Considere, por exemplo, alguém que perde seu emprego de forma inesperada. A reação inicial pode ser de desespero, medo ou tristeza. No entanto, ao aplicar o princípio estoico, essa pessoa poderia perguntar: o que posso aprender com essa experiência? Como posso crescer a partir dela? Em vez de ver a perda como um fim, ela pode ser vista como um novo começo, uma oportunidade de explorar novas carreiras, desenvolver novas habilidades, ou até mesmo descobrir paixões antes desconhecidas. Ao adotar essa mentalidade, a adversidade deixa de ser um fardo e se torna uma fonte de renovação e possibilidade. Esse princípio estoico também nos encoraja a desenvolver uma mentalidade proativa. Ao invés de esperar que as adversidades nos derrubem,
podemos antecipá-las e nos preparar mentalmente para enfrentá-las com calma e racionalidade. Epicteto sugeria uma prática chamada premeditatio malorum, a meditação sobre os males futuros. Isso não significa viver com pessimismo, mas sim reconhecer que coisas inesperadas e desafiadoras podem acontecer. Ao imaginar essas situações, não para se preocupar com elas, mas para se preparar mental e emocionalmente, fortalecemos nossa capacidade de responder de forma sábia e equilibrada. Outro aspecto importante desse princípio é a ideia de que cada adversidade traz consigo uma oportunidade de autoaperfeiçoamento. Enfrentar um desafio pode revelar pontos fracos que podemos trabalhar para melhorar. Por exemplo, se uma pessoa lida com ansiedade em situações sociais, pode ver isso como uma chance de aprender técnicas de respiração, mindfulness ou outras práticas que ajudam a cultivar a calma. Assim, a adversidade serve como um espelho, refletindo nossas áreas de crescimento e oferecendo uma chance de evoluir. Ao abraçar esse princípio, adotamos uma mentalidade de aprendizado contínuo. Mesmo os momentos mais difíceis da vida são vistos como partes essenciais de nossa jornada pessoal. Em vez de nos perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, podemos mudar a pergunta para o que posso aprender com isso, ou como posso usar essa experiência para me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Essa mudança de perspectiva não apenas reduz o sofrimento, mas também nos enche de um sentido de propósito e direção. Finalmente, usar as adversidades como oportunidades de crescimento nos torna exemplos vivos para os outros. Quando os outros veem que enfrentamos nossos desafios com dignidade, coragem e resiliência, eles também são inspirados a enfrentar suas próprias dificuldades com uma atitude semelhante. Nós nos tornamos modelos de força e sabedoria, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor e contribuindo para um ambiente mais forte e mais resiliente. Ao final do dia, as adversidades são inevitáveis, mas o sofrimento não precisa ser. Podemos escolher ver os desafios como trampolins, não como obstáculos. Cada dificuldade é uma chance de crescer, aprender e evoluir. Assim, as adversidades se tornam não apenas suportáveis, mas valiosas, pois são os catalisadores que nos empurram para fora de nossa zona de conforto e nos ajudam a descobrir nosso verdadeiro potencial. 7. Prepare-se para o inesperado. Imagine viver sua vida sem depender da aprovação constante dos outros, sem se preocupar com o que os outros pensam de você ou sem a necessidade de agradar a todos ao seu redor. Este é o 7º e último princípio estoico que Epicteto nos oferece: o poder de controlar apenas o que está ao nosso alcance. Entender esse princípio é libertador, pois nos ensina a focar nossa energia e atenção no que podemos verdadeiramente influenciar, deixando de lado aquilo que está fora de nosso controle. Epicteto nos lembra de que há duas esferas em nossa vida: o que podemos controlar e o que não podemos. As coisas sob nosso controle incluem nossos pensamentos, ações, escolhas e atitudes. Já o que está fora do nosso controle são as opiniões dos outros, as ações de terceiros, o clima, ou até mesmo acontecimentos globais e infortúnios. Quando focamos nossa energia e preocupações em coisas que não podemos mudar, perdemos tempo e nos sobrecarregamos emocionalmente. Por outro lado, ao concentrarmos nossos esforços no que realmente podemos influenciar, cultivamos paz de espírito e resiliência. Imagine um exemplo simples. Você está dirigindo para um compromisso importante, de repente, fica preso em um engarrafamento causado por um acidente. Sua primeira reação pode ser de frustração, raiva ou ansiedade, pensando nas consequências de se atrasar. Mas o trânsito está fora do seu controle. Ao entender isso, você pode optar por não desperdiçar sua energia se preocupando com algo que não pode mudar. Em vez disso, você decide usar o tempo de forma produtiva, talvez ouvindo um audiolivro inspirador ou praticando técnicas de respiração para manter a calma. Essa mudança de perspectiva transforma uma situação potencialmente estressante em uma oportunidade de crescimento. Esse princípio estoico não se aplica apenas a situações cotidianas, mas também a desafios maiores da vida. Imagine lidar com uma crítica injusta no trabalho ou em uma situação pessoal. A reação natural pode ser a de se defender, se justificar ou se sentir ofendido. No entanto, as opiniões dos outros estão fora do nosso controle. Em vez de reagir emocionalmente, podemos escolher avaliar se há algum valor ou verdade na crítica. Se houver, podemos usar isso para melhorar a nós mesmos. Se não houver, podemos simplesmente deixar passar, reconhecendo que a opinião dos outros não define nosso valor ou caráter. Praticar o foco no que podemos controlar também nos ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse.
Muitas vezes, preocupações excessivas vêm de cenários imaginários ou do medo do desconhecido. Mas a verdade é que o futuro é incerto e não podemos controlar todos os aspectos dele. O que podemos controlar é a nossa preparação e nossa resposta a eventos imprevistos. Ao focar em ações concretas e em estar mentalmente preparados, nos libertamos da necessidade de tentar prever ou controlar cada detalhe. Epicteto nos incentiva a aceitar que a vida é cheia de incertezas e que, em vez de lutar contra isso, podemos encontrar paz na aceitação. Essa aceitação não é resignação, mas sim uma forma de nos concentrarmos em nossa própria capacidade de resposta. Ao internalizar esse princípio, adotamos uma postura de responsabilidade pessoal, reconhecendo que, enquanto não podemos mudar o mundo ao nosso redor, podemos sempre mudar nossa resposta a ele. Outra aplicação poderosa desse princípio está em nossos relacionamentos. Muitas vezes, nos sentimos frustrados ou desapontados porque as pessoas não agem da maneira que esperávamos. Talvez um amigo não retribua um favor ou um colega de trabalho não colabore como esperávamos. Ao invés de se sentir frustrado, podemos lembrar que as ações dos outros estão fora do nosso controle. Podemos, no entanto, escolher como reagir, com paciência, compreensão ou mesmo ajustando nossas expectativas. Adotar este princípio estoico é como carregar um escudo interno. Quando percebemos que nossas emoções são nossas para controlar, independentemente das circunstâncias externas, nos tornamos menos vulneráveis às opiniões alheias, às mudanças inesperadas e aos desafios inevitáveis da vida. Ganhamos uma clareza mental e uma força emocional que nos permite navegar pela vida com mais serenidade e propósito. No final, ao entender que sotimos control sobre nossas próprias ações e atitudes, nos libertamos das correntes de preocupação e de insegurança. Este é o verdadeiro poder que Epicteto nos ensina. É uma forma de viver que nos coloca no comando de nossas vidas, não como vítimas do acaso, mas como protagonistas de nossa própria jornada. E é nessa liberdade de focar no que podemos controlar que encontramos paz, propósito e uma força inabalável diante das adversidades da vida. A vida nos apresenta desafios constantes, e muitas vezes, somos tentados a reagir com raiva, medo ou desespero. Mas, ao aplicar esses 7 princípios estoicos ensinados por Epicteto, podemos cultivar uma mente resiliente e serena, capaz de enfrentar qualquer tempestade. Lembre-se, a chave para não ser afetado por nada está em como você escolhe responder ao mundo ao seu redor. E ao final do dia, essa escolha está sempre em suas mãos. Pense nisso, e comece a praticar esses princípios hoje mesmo. Afinal, a verdadeira liberdade está em como controlamos nossa mente e nossas reações.